Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Noiva do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva, depois de ter recebido o batismo com o Espírito Santo em Pentecostes, o cumprimento entre os irmãos da igreja primitiva era Maranata. O que quer dizer Maranata, pastor Ciro? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não existe momento mais apropriado para eu e você falarmos um para os outros, Maranata. O Espírito e a noiva dizem, vem, Jesus está voltando. Estamos vivendo momentos críticos na Europa. E não é um discurso para deixar você abalado, não. Estou falando de realidade. Jesus está às portas. Só que Ele tem um plano maravilhoso de amor e de redenção para mim e para você, para a eternidade. Quando nós clamamos Maranata, nós estamos pedindo que o noivo nos leve. Para onde, pastor Ciro? Para uma glória celestial, eterna. E você vai cantar, e você vai adorar, e você vai viver na glória plena de eternidade em eternidade. Não tem fim. Essa é a esperança nossa. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque por mais que o mundo esteja em colapso, por mais que estejamos vendo tantas atrocidades, tanta malignidade, tantos homens querendo o mal, sem pensar nas crianças, nas mulheres, nos homens, nas pessoas de idade, em detrimento de tudo, só por causa do seu poder, para ter poder, por causa dos seus anseios. Um mundo que está afadado à destruição, mas nós estamos comprados com o sangue maravilhoso de Jesus Cristo, para vivermos para sempre com Jesus. Isso não tem preço. E o único que pôde pagar esse preço tão caro por mim e por todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo pela internet, foi o sangue precioso de Jesus. E Jesus nos ama. Por isso, Ele se entregou para resgatar a todos. Para que a gente não passe por esse momento de ira. Para que a gente não passe por esse momento tão grande de tribulação que nunca houve, nunca haverá. Mas eu creio, eu declaro na vida de todos, que estaremos com Jesus nas bodas do Cordeiro, desfrutando da presença dEle, desfrutando do amor dEle, Ele olhando nos nossos olhos e dizendo, você é amado, eu te comprei e você está aqui, e você é filho de Deus por minha causa, você é cordeiro comigo, eu sou seu irmão mais velho, vem para o gozo eterno, juntamente com o Pai Celestial. Te agradecemos, Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos, que Deus abençoe. Nós estamos na conferência Rescue Conference. Rescue, quem está gostando da Rescue Conference? Glória a Deus. Estou amando a participação de todos, todo mundo interagindo, está sendo uma bênção. Estamos aqui desde sexta-feira à noite, para quem não sabe, e tem sido maravilhoso, tem sido um momento muito especial. E nada mais apropriado de falar de resgate eterno como esse momento. Vocês estão vendo o que está acontecendo, irmãos? Hoje eu estava vendo relatos, a gente não sabe que a gente está no conforto aqui, pastor, tem que passar o Oceano Atlântico, é para lá, lá no Oriente, está muito longe. Querido, hoje existem mísseis hipersônicos que chegam aqui no Brasil em 1 hora. E eles não podem ser destruídos. Nós vivemos, esses dias eu fui num lugar que tinha um profissional, nem posso falar direito, mas eu comentei com ele sobre a volta de Jesus, mas a pessoa está tão bitolada e confiando no seu intelecto, na sua inteligência, física quântica, porque eu estudo física quântica, viu?
Até ele falou para mim, me deu um conselho. Ele falou, ai, como a cabeça do ser humano é pequena. Viu, não fale sobre isso. Que guerra, isso aí não vai acontecer nada não. Hoje, o presidente da Rússia, né, declarou: coloque os armamentos nucleares em estado de alerta grave. No estágio mais alto. Estão todos em prontidão, é só apertar um botão. Pastor, você quer deixar a gente... Não, eu estou falando de realidade. Mas eu vou falar para você de um Deus que resgata. Porque muitas pessoas estão fracassadas no pecado. Já estão pensando que vai acabar tudo e minha vida vai terminar por aqui. Não, eu vou falar para você de resgatados dos fracassos. Porque o pecado, essa vida sem Jesus, nos leva ao fracasso eterno. Uma eternidade de fracasso. Mas Jesus veio para nos dar vida eterna, com abundância. Como vencemos o fracasso? Eu e você, ninguém pode falar assim, pastor, nunca fui fracassado em uma área. E você já foi. Em algum momento, você já teve um fracasso. E tem gente que está vivendo até o momento atual de fracasso. Você vê, por exemplo, 2 discípulos que andavam com Jesus, 3 anos andando com Jesus, mais de 3 anos andando com Jesus, e viram todos os milagres. E um desses discípulos teve um fracasso eterno, que foi Judas. Traiu Jesus, mas ele sucumbiu. Por causa do fracasso dele, ele tirou a sua vida. Mas teve um outro discípulo que teve um fracasso violento com Jesus. Mas ele recebeu o resgate de Deus. Esse foi Pedro. Pedro fracassou de maneira brutal com Jesus. E existem alguns motivos que nos levam ao fracasso. Eu vou destacar alguns. Por exemplo, nós superestimamos o nosso ponto forte. A pessoa fala assim, pastor, nessa área aqui eu me garanto, eu sou o cara. Aqui, deixa comigo. E é esse ponto forte da nossa vida que faz com que a gente vacile. Olha o que fala em Marcos, no capítulo 14, narra a história que Jesus estava com Pedro e com os discípulos, e Jesus começou a dizer para eles, olha assim, Marcos 14, do 27 ao 31, Jesus disse assim, vocês todos me abandonarão. E os discípulos, como assim? Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, aleluia, você crê que Jesus ressuscitou, querido? Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que, Jesus, você não me conhece ainda, eu sou o Pedro. Pode todo mundo te abandonar, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Olha aqui, arrogância. Respondeu Jesus, asseguro para você, eu estou falando para você que eu posso assegurar, dizer para você que ainda hoje, essa noite, naquela noite, antes de 2 vezes o galo, duas vezes o galo cante o galo, 3 vezes você me negará. E olha que o Pedro não se conteve ainda, ele falou não, mas Pedro insistia, ele falou, não, eu me garanto, eu sei que eu seguro essa onda aí. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu morro. Se eu morrer junto, eu morro junto. Prepotência, achando que o ponto forte dele era inabalável. Nunca te negarei, e todos os outros disseram o mesmo. E todos se falaram, é verdade, Jesus, nós não vamos negar você, não. O que aconteceu? Pedro negou Jesus. E todos fugiram de medo. Um ponto forte, não vigiado. Então você pensa, não, aqui é tranquilo, pastor Ciro, isso aqui minha fé, eu sou uma pessoa de fé, minha fé é inabalável. Não, você precisa buscar a Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a fé só vem através de ouvir a palavra de Deus. Então um ponto forte, que não é vigiado, que você, eu acho que é ponto forte, mas eu preciso vigiar, eu preciso prestar atenção nisso, se torna um ponto fraco em dobro. O segundo ponto que nos leva ao fracasso é o medo de ser reprovado pelas pessoas. Todo mundo tem preocupação. Será que o que eles estão achando de mim? O que eles pensam de mim? Pedro passou por isso também. Mateus, no capítulo 26, versículo 58, diz assim, mas Pedro seguiu Jesus
de longe. Medo. Cadê aquele cara que falou, eu morro por Jesus? Pedro com medo, seguindo Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Ele queria estar vendo o esquema ali, mas ele estava de agente secreto. Eu já fui agente secreto, lá na faculdade. Você já deve ter sido também. Como assim, pastor Ciro? É um cristão, você é cristão, mas ninguém sabe que você é cristão. Você é de Jesus, mas ninguém sabe que você é de Jesus. Quando eu fui fazer faculdade em Piracicaba, eu falei, não quero que ninguém saiba que eu sou filho de pastor, não quero. Aí chegou uma pessoa, mas no primeiro dia, olhou para mim e falou, você é filho do pastor Ciro, pastor Osade. E a pessoa era de outra cidade. Não sou não, meu pai não é pastor. Menti. Como não é? Você é o Ciro. Não sou, não tem nada a ver. Meu pai é advogado. Meu pai fez direito, mas não exerceu. No outro dia, sabe que tem um cartão de leitura da Bíblia, né? Tinha foto minha, estava meu pai, minha mãe e eu. Aí ele levou para a classe toda, todo mundo viu. Eu fui desmascarado. Mas eu era um agente secreto. E tem pessoas que acompanham Jesus de longe. Está na igreja, mas está de longe. Quando você está longe de Jesus, automaticamente você está perto do diabo. Não tem outra opção. Nós precisamos estar perto de Jesus. Nós precisamos parar de ter vergonha do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho. E nós temos que anunciar o Evangelho nesses últimos dias, irmãos. Deixar de ser agente secreto. Ninguém sabe no seu trabalho que você é um cristão, que você está esperando a volta de Jesus. Nesses momentos de crise, porque vai haver comentários do que está acontecendo, você tem a oportunidade de falar de Jesus. Eu estava vendo agora, irmãos, o desespero das pessoas de fugirem da Ucrânia. Não sei se vocês viram isso. Invadindo os trens e o pessoal dando tiro. E um repórter da TV Record, ele entrevistou uma mulher. Por quê? Porque os homens estão proibidos de sair da Ucrânia. Eles têm que lutar. De 18 a 60 anos não pode sair da Ucrânia. Se você chegar na fronteira, e não é assim, você tem que lutar pela pátria, não. Você fica aí, senão você morre agora. E as mulheres com crianças pequenas, eu sou pai, eu imagino a situação. Um desespero, tentando fugir com as crianças. Indo para onde? Indo para a Polônia. A Polônia está acolhendo essas pessoas, recebendo nos seus quartos, tentando acolher de alguma forma, você só com a roupa do corpo praticamente. E uma mulher relatou que com duas crianças, uma de quase 3 anos e uma outra de 7. E a de quase 3 anos perguntava, cadê o papai? Por que o papai não vem com a gente? E a mãe falou, não, seu pai vem logo. O papai logo está com a gente. E o de 7 anos já estava consciente e só chorava, porque sabia que provavelmente nunca mais ele ia ver o pai. Esse é o transtorno que o mundo está fazendo, que esses homens maus estão fazendo nesses dias, irmãos. São pessoas que abandonaram Jesus, estão buscando coisas do seu próprio ventre, nem pensam em eternidade. E Pedro estava nessa situação, longe de Jesus, não queria se comprometer. Não quero me comprometer, não vou trabalhar não. Eu só sento aqui, assisto, mas eu não faço nada para a igreja. Não quero que me identifique como de Jesus Cristo. E Pedro entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Pedro só de boa, só analisando. E Jesus lá, crucificado, sendo crucificado. Pedro seguiu de longe. Porque Pedro não queria receber a reprovação das pessoas. Às vezes a gente deixa de falar de Jesus porque você não quer ser reprovado. Não, tem meu grupo lá, né, no trabalho, né, pastor? Se eu falo que sou cristão, os caras vão falar, crente. Quando eu fui trabalhar no Freios Vargas, meu apelido era irmão, 10%. Né? É os crentes, né? Chacota o tempo todo, mas eu me posicionei. E as pessoas que me criticaram vieram para a igreja. Num dia que eu nunca esperei. Estavam sentados lá no fundo, mas gente que eram os mais que fazem bullying que você possa imaginar. Mas Mateus, no capítulo 6, versículo 36, diz assim, busquem, porque se você priorizar, buscar ter o reconhecimento das pessoas, em primeiro lugar. Tem gente que pensa nisso. O Instagram precisa me curtir. O Facebook precisa me curtir. Preciso da aprovação. Esse é o primeiro lugar.
Mas Jesus ensinou ao contrário: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você buscar a aprovação das pessoas como prioridade na sua vida, você está fadado ao fracasso. Quando colocamos a aprovação das pessoas como razão principal, estamos nos preparando para o fracasso. Aí em Mateus, no capítulo 26, do versículo 69 ao 70, diz assim que Pedro estava sentado no pátio. E Pedro, de agente secreto, estava sentado no pátio e aparece uma criada. Olha como acontecem as coisas. Do nada aparece uma pessoa e começa a acusar Pedro. E uma criada, se aproximando dele, disse: você também estava com Jesus. Você não é da igreja? Você não é filho do pastor Ciro? Não. A gente nega, né? Igual a Pedro. Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, falou: não. Negou a todos, dizendo: não sei do que você está falando. Não sei. Quem é Jesus? Outro motivo do fracasso é o motivo de falar sem pensar. Às vezes a gente fala as coisas sem pensar e destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói um monte de coisa. E Pedro cometeu esse erro. Continuação, no capítulo 70, diz assim, de Mateus 26. Então ele já tinha negado uma vez, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta. Aí Pedro já desbaratinou, já saiu, deixa eu sair fora aqui, que os caras estão me acusando aqui. Não quero ser reprovado por ninguém. Depois saiu em direção à porta, outra criada, só a criada aparecendo, né? Outra apareceu e viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus Nazareno. Estou afirmando. Como que Pedro respondeu? E Pedro jurando. Aí Pedro já subiu de nível, já não estava mais aquela pessoa tranquila, ele já começou a jurar: eu estou jurando para vocês, eu nego esse Jesus, eu nunca conheci esse Jesus, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali, aí não foi só uma pessoa, foram várias pessoas que se aproximaram de Pedro e disseram: certamente, eu tenho certeza absoluta, não adianta você falar que você não estava com Jesus, que você estava. Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Por quê? Porque, irmãos, eu tive a oportunidade de ir em Israel, até a última vez fui com o Carlinhos. Jesus vivia na Galileia, os discípulos eram da Galileia. E assim como no Brasil, tem sotaque, não tem? Se eu chegar aqui e falar para vocês: e aí, tudo bem? Vocês vão pensar que eu sou de onde? Sou do Rio de Janeiro. Cada lugar tem um sotaque, e eles tinham um sotaque. Só pelo jeito de Pedro falar, já denunciava. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar. Aí o nível ele começou a falar coisas erradas. Foi o que começou a culminar o fracasso de Pedro. Não conhece esse homem imediatamente? O galo cantou. Como superar o fracasso? Então Pedro estava numa situação de fracasso. Tudo que ele tinha prometido para Jesus, ele negou. Imagine o que Pedro sentiu. Ele falou: Jesus falou que eu ia trair ele antes do galo cantar 3 vezes. E o galo está cantando. Quando o galo cantou, Pedro se tocou que ele estava fracassado. Mas Jesus tem um plano de redenção para o fracassado. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, versículo 75: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O que faz? O que eu faço para sair do fracasso, pastor Ciro? Primeiro, você sai desse ambiente de tristeza, de derrota, um ambiente que está sendo ruim para você, e vai para o ambiente da presença de Deus. Você vai buscar a presença de Deus. Segundo passo, se arrepender. Tem muita gente que tem um coração duro ainda. O mundo está nos últimos segundos. Irmão, só não vê quem não quer. Você acha que o acontecimento, o que está acontecendo na Europa, é uma coisa passageira, que não vai ter desdobramento, uma série de coisas? Economia,
agricultura, energia, vão ter desdobramentos. O primeiro passo é sair do ambiente, segundo é se arrepender. Tem gente que é cheio de si e não se quebranta diante de Deus. O que é se quebrantar? Se arrepender, chorar. Senhor, eu sou um pecador, eu falhei, eu fracassei. Eu falei que ia te servir, mas o mundo falou mais alto, eu fiquei preocupado com a minha popularidade. E eu te neguei. Eu sou um fracasso. E o que acontece quando a gente se arrepende? Deus ouve. E a tendência nossa, irmãos, é de jogar a culpa nos outros. Não, mas não foi minha culpa. Desde pequeno a gente é assim, né? Sou um fracassado, mas não é minha culpa, é a culpa do outro. A nossa tendência é jogar a culpa um para o outro. Isso gera depressão, sabia? Por que gera depressão? Porque você não tem como mudar a outra pessoa. Quando você joga o erro na vida de outra pessoa, você não tem como mudá-la. Mas quando você assume que o erro é seu, você tem como mudar. Porque Deus não resiste a um coração contrito. Irmãos, pode ser quem for, no momento que você tiver. Se você se arrepender, se você, de verdade, porque Deus conhece o coração, você estiver arrependido, Deus já começa um plano de vitória na sua vida. Você já começa a sair do fracasso. Se arrepender. E Pedro chorou muito. Olha o que Salmos, no capítulo 51, versículo 17, diz: os sacrifícios agradam a Deus, são um espírito, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Hoje é noite de você se arrepender. Hoje é noite de você se quebrantar. Hoje é noite de você sair do fracasso. Basta você se arrepender. Basta você se humilhar e reconhecer Jesus como seu Salvador único, aquele que pode te tirar do fracasso. Deus não resiste a um coração quebrantado, contrito. Ó Deus, não desprezará. Sabe, irmãos, aí Deus foi, quando Pedro se comprometeu e se humilhou diante de Deus, Deus já começou um plano de redenção para ele. Quando eu e você, irmãos, você não sabe o impacto que tem nos céus a posição de um arrependido, de um coração verdadeiramente quebrantado. Deus não resiste, é irresistível para ele. Olha o que aconteceu, Jesus morreu, e depois que Jesus estava no túmulo, as mulheres Maria Madalena, Salomé e Maria, se alguém puder me ajudar, queridos, os diáconos já sabem, por favor, é difícil para mim, irmãos, vocês me entendem? Quem sabe um dia os diáconos vão entender, quem sabe um dia, glória a Deus, né? É difícil, irmãos, eu sei que eu entendo, mas é difícil. Aí a nossa igreja tem uma cultura, glória a Deus, queridos. Você está recebendo essa mensagem, querido? E as mulheres compraram especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. E chegaram até o túmulo. Marcos 16, o capítulo 2, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedinho, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós essa pedra do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. A pedra que era muito grande havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, um anjo, vestido com roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E o anjo disse assim: não temas, não tenha medo. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Esse ressuscitou. Ele não está mais aqui. Eu tive oportunidade lá em Israel, tem uma placa: He's not here, he is rising. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E olha o que acontece. Ele não está aqui. Veja o lugar onde ele havia posto. Eles colocaram o corpo aqui, mas não tem mais nada aqui. Jesus ressuscitou. Olha o que o anjo disse: vão e digam aos discípulos. Olha, se você for inteligente, você vai ver uma redundância aqui. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ué, Pedro era discípulo também. Redundância. Se está colocando como todos os discípulos, obviamente Pedro estava incluído. Só que Jesus citou o nome, porque Jesus tinha
um processo de resgate para Pedro, para tirar daquele fracasso de traição. Quando Ele quer tratar com você, Ele fala o seu nome. Deus trabalha de uma maneira tão individual comigo, com você. Você sabia que Deus falou comigo o meu nome? Um dia, eu já contei aqui, eu caí de joelhos, aliás, com a cara literalmente no chão da cozinha. Pastor, você ouviu uma voz? Não, mas no meu espírito Jesus falou comigo: você subestima o meu poder, Ciro. E eu não me esqueço mais disso. Então Deus cita o seu nome porque Ele quer tratar pessoalmente com você. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo de vocês, está indo adiante de vocês. Então o anjo está falando: Jesus está indo para a Galileia adiante de vocês. Jesus já estava com o corpo glorificado, Jesus estava na Galileia, Jesus estava em Jerusalém. Por quê? Porque de Jerusalém a Galileia, eu já tive a oportunidade de ir lá, tem uma distância de uns 200 quilômetros, é mais de um dia a pé. Nós fomos de ônibus, demorou 1h30. Mas Jesus deu uma ordem para os discípulos: vai para a Galileia. O anjo está falando: olha, Jesus falou para vocês irem para a Galileia, para vocês se encontrarem com Ele. Lá vocês verão como Ele lhes disse. Porque Jesus, antes de ser crucificado, falou que ia se encontrar com eles na Galileia. Aí eu pergunto para vocês: os discípulos foram para a Galileia? Não foram. Eles não foram porque eles não creram no que as mulheres disseram. Aí Jesus podia falar assim: como é que é o negócio? E eu fiquei 3 anos, ressuscitei. Agora eu estou pedindo para eles, para irem para Galileia, se encontrarem comigo. E eles não me obedecem. Jesus podia falar: eu largo mão desses caras aí, não quero nem saber mais. Não, mas Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus foi a Jerusalém. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Então Jesus tem um plano de resgate, Ele faz qualquer coisa. Olha o amor de Jesus, irmãos. Ele foi atrás dos discípulos. E Jesus, primeiramente, se encontrou com 2 discípulos andando no caminho de Emaús, e os 2 preocupados, e Jesus falando: o que aconteceu? Você não está sabendo? Jesus, nosso mestre, foi crucificado. E Jesus começou um tempão com eles andando. Daqui a pouco Jesus fez menção de continuar andando. Ele falou: não. Vamos comer com nós, essa companhia é tão agradável. Aí Jesus foi, quando eles comeram, prepararam a mesa, e quando Jesus foi abençoar o pão, dizem os teólogos que a manga do manto de Jesus desceu. Quem sabe eles viram as marcas de prego no braço de Jesus, e aquele pão estendido, daqui a pouco aquele pão cai, que Jesus desaparece. Jesus tinha um corpo glorificado, Jesus ressuscitou. E Pedro estava no plano de Jesus. Aí Jesus aparece para os discípulos depois de alguns dias e mostra: olha o meu corpo aqui glorificado, pode ver as marcas aqui. Você tem peixe aí? Eu quero comer peixe. Jesus resgatou Pedro do fracasso. Primeira coisa, saia do ambiente, um ambiente tóxico que você está vivendo. Venha para o ambiente de comunhão dos irmãos. Você vai achar Jesus no mundo? Você vai achar Jesus na balada? Vai achar Jesus no carnaval? Não. E a segunda coisa é se render, se arrepender, quebrar o seu coração, se quebrantar diante de Jesus, contando todos os seus fracassos, todas as suas limitações. E Deus tem algo especial para você. Deus tratou de uma maneira tão especial com Pedro. Que amor que Jesus sentiu por Pedro. Só que Pedro pensou assim: eu acho que Jesus me aceitou, me amou de novo, mas o meu ministério, ele deve ter pensado, pastor Damião, meu ministério já era. Fracassei, pastor Cláudio. Jesus nunca mais vai confiar em mim, eu traí ele. Foi 3 vezes assim, uma atrás da outra. Mas Jesus chama Pedro. Pedro está pescando. Naquela época, irmãos, no mar da Galileia, Pedro estava pescando. Eles foram para a Galileia. Depois disso aí eles foram para a Galileia, mas estavam pescando. E naquela época não era uma peixaria como tem hoje. Você vai na peixaria, que tem peixe? Não. As pessoas que estavam em volta, o mar da Galileia na verdade é um lago. As pessoas que estavam em volta ficavam vendo os pescadores, falavam, e gritavam: ô, pegou peixe hoje?
Aí o pescador falava: peguei, qual que você pegou? Ah, eu peguei esse, então traz aqui que eu vou comprar. E a pessoa vendia ali na beira do mar da Galileia. E Jesus deu um grito: vocês pescaram hoje? Eles disseram não. Aí Jesus disse: joga do lado direito. E quando eles puxaram as redes cheias de peixes, e Jesus já estava com peixe frito e pão ali na beira da praia, e Pedro entendeu que era Jesus, se jogou no mar, veio nadando uns 100 metros. Jesus trabalhando pessoalmente com Pedro. Jesus trabalha pessoalmente com você, de uma maneira independente. Pastor, eu sou um fracassado. Você não precisa ser mais um fracassado. Pastor, eu estou num mundo de fracassados. Você não precisa. Você precisa estar junto do Redentor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer que você se sinta mais do que vencedor, porque Ele venceu todas as coisas. E Pedro ainda veio para a praia e Jesus olhava no olho dele. E acho que só o olhar de Jesus já falava tudo. Jesus dizendo: só com o olhar eu te amo, Pedro. Você não é um fracassado. E o seu ministério vai continuar. Pedro, tu me amas? Jesus perguntando o amor ágape. Mas Pedro respondia com um amor filéus. O amor ágape é o amor de Deus. O amor filéus é o amor de amizade. E Pedro respondia: sim, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: você me ama? Damião, Cláudio, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas até a minha volta. Ele está falando o nome de cada um de você aqui. Você me ama? Jesus está te perguntando nessa noite. Você tem apacentado as minhas ovelhas? Eu não sou pastor, mas você tem um ministério. Porque o ID é para todos. Amém? Deus nos resgatou desse fracasso da humanidade, com o seu amor, com a sua ressurreição. Entender que o nosso Jesus é um Jesus de amor que cuida de todas as nossas falências, das nossas limitações. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Você tem que se entregar a Ele. Amém? Chega de fracasso, vida de vitória. Qual é a receita, pastor Ciro? Sair do ambiente tóxico e se quebrantar diante de Jesus. Hoje é noite, amanhã pode ser tarde. Amanhã o seu coração, não sei se vai estar batendo. Quem quer se reconciliar com esse Jesus maravilhoso? Quem que... Pastor, eu sinto um fracassado na área espiritual para mim. Eu acho que Jesus não me quer mais, mas Jesus te quer. Você está vivo aí? Se tem alguém que quer aceitar Jesus aqui, que nunca aceitou e que quer se reconciliar com Ele, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo ministrou no seu coração nessa noite, vem aqui. A igreja vai estar em um espírito de oração, para ninguém ficar olhando. Se quiser, vem aqui na frente. Amém. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.